Se você não perdoar o alcoolismo do seu pai, daqui a pouco você está praticando ele e piorado. Quem não perdoa, repete. Hoje ainda eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, que a pessoa, ela, por exemplo, viu o pai batendo na mãe. E aí ele fala, eu nunca vou fazer isso porque eu vi o quanto minha mãe sofreu. E de repente ele tá lá batendo na mulher, repetindo aquele padrão que ele detestava, que gerou dor, que gerou sofrimento. Então é a falta do perdão que faz acaba, isso? Exatamente. Ele acaba repetindo aquilo que ele mais repugnava. Você vê, tem uma história na Bíblia, que é a história de Absalão, filho de Davi. Esse cara, ele acabou assassinando o irmão, porque esse irmão, na verdade, era irmão só por parte de pai, abusou da irmã dele. Então ele assassinou. Nossa, ele já fez tinha um justiça. abuso lá atrás. Ele fez justiça com as próprias mãos e abusou e assassinou esse cara. Ao invés de perdoar, de deixar a justiça lidar com o problema, ele fez justiça com as próprias mãos e cometeu um assassinato. Lá na frente, esse mesmo Absalão, que matou o Aminon, que era irmão, acabou estuprando as 10 princesas do rei Davi. Então, o que ele não perdoou, ele fez 10 vezes mais lá na frente. Você pode observar que todos esses grupos terroristas hoje, você vê Sendero Luminoso, Al-Qaeda, todas essas histórias, você vai ver que é história de pessoas que foram muito injustiçadas, muito abusadas e ficaram tão feridas, tão amarguradas, que elas se tornaram um agressor de maneira piorada. Na luta pela justiça, eles estão fazendo pior. Fizeram pior. Nossa, é profundo isso, hein? Porque isso é uma lei. Isso é uma lei espiritual. Você não quebra a lei que te quebra. Nossa, é muito profundo isso. É muito profundo. Ô, gente, para quem tá em casa, para você que tá ouvindo meu filho, você já curte esse episódio, você já compartilha, porque é muito profundo isso que você tá trazendo, pastor. É muito profundo, isso assim mexe com a cabeça da gente. Meu Deus do céu. E o que mais, pastor, tem de leis espirituais que deveriam de ser quebradas ou não deveriam? Por exemplo, porque fica se arrastando, né? Por exemplo, como ciclos. Às vezes a pessoa tá lá num ciclo de abuso, que é algo tão terrível. E uma vez eu ouvi uma história que uma pessoa que ela... Não sei se é verdade, gente. Que uma pessoa que ela é abusada, com certeza... Vou falar de mulheres, né? Com certeza já teve o abuso na família. A mãe, a avó... Isso seria uma genética ou seria algo espiritual que acompanharia a pessoa? Veja bem... Não sei se isso é real. Não, é real, sim. Normalmente, assim, essa questão de abuso sexual ou tendências sexuais inapropriadas, precocemente falando, normalmente isso tem muito a ver com a história familiar e a história geracional. É sistema familiar e a história geracional. Porque o que protege a vida dos filhos é o casamento dos pais, tá? É o que protege a vida dos filhos, o que mais protege, moralmente falando, a vida dos filhos é o casamento dos pais. Então, quando você vê, por exemplo, uma história de uma criança que foi abusada, uma criança que está, vamos dizer, tendo uma tendência precoce para, seja homossexualidade, ou heterossexualidade, ou violência, ou prática de ocultismo, normalmente você vai perceber que já tem uma contaminação que vem se estendendo ao longo das gerações no sistema familiar dessa pessoa. Se você gostou desse corte, clica aqui no link ao lado onde está o episódio completo e já vai lá e se inscreve no meu canal.